engenheiro de dados, dominar o CRISP-DM com certeza é algo que faz total diferença na sua carreira profissional. Então, iniciando aqui a apresentação, eu sou Gustavo, como a Tan me apresentou, né? Eu sou engenheiro mecânico, tenho pós-graduação em engenharia de segurança do trabalho, gestão de projetos e metodologias ágeis, também tenho mestrado em engenharia mecânica, sou cientista de dados na Power Data e sou monitor de ciência de dados aqui na Pod Academy. Esse aqui é o QR Code que aponta para o meu LinkedIn. Vai ser um prazer me conectar com todos vocês para a gente trocar uma ideia. A aula de hoje, ela é sobre o CRISP-DM. O CRISP-DM, ele é algo que, ele é uma ferramenta totalmente aliada ao bom desenvolvimento de um projeto, porque ele funciona como um conjunto de boas práticas e nos fornece organização e clareza no desenvolvimento desse tipo de projeto. Então, como eu disse, independentemente do projeto que você esteja atuando, seja um estudo, seja um modelo, seja um projeto de engenharia de dados, independentemente do projeto, se você aplicar o CRISP-DM, a sua chance de sucesso será infinitamente maior. É assim, é incontestável esse tipo de informação. E isso aqui, como a Tam falou, como o Brunão falaram, como o Brunão também falou, isso aqui te diferencia totalmente em um processo seletivo. E isso ajuda não simplesmente quem está atuando numa empresa, no mercado de trabalho, seja você atuando em uma empresa de um banco, uma empresa de telecom, uma empresa de marketing, uma empresa da área da saúde, da área do jurídico, independentemente. Se você utiliza o CRISP-DM, isso aqui te diferencia totalmente. Por quê? Porque o CRISP-DM garante que você desenvolva uma solução que atenda exatamente o objetivo dela. Porque, no fundo, nós profissionais de dados, nosso grande objetivo é resolver problemas de negócio. Se a nossa solução ela não resolve o problema de negócio, a nossa solução não vale de absolutamente nada. Então, o CRISP-DM ele garante que você organize o seu projeto, dividindo aqui o seu projeto em 6 etapas, como a gente pode ver aqui, e, além disso, ele te diz com clareza o que você faz em cada etapa. Alguma mensagem? Oh, perdão. Ah, então, ele te diz com clareza o que é que você faz em cada uma das etapas. E isso é algo que te ajuda demais. Imagina você que está começando a sua jornada aqui na área de dados, você está começando a desenvolver os seus primeiros projetos. E você não sabe muito bem como desenvolver o seu projeto, você não sabe muito bem por onde começar, o que fazer na etapa seguinte, como dividir o seu projeto, como organizar. Enfim, eu falo isso porque eu também já estive nesse lugar. Eu lembro quando eu estava estudando para fazer transição de carreira, eu tinha uma grande dificuldade de consumir bons materiais, uma grande dificuldade de, sabe, encontrar fontes confiáveis e que eu pudesse me guiar até o momento em que eu conheci essa ferramenta chamada CRISP-DM e isso facilitou minha vida totalmente, porque ele sequencia todo o processo da solução para você. Então, você começa aqui no entendimento do negócio, parte para o entendimento dos dados, em seguida você prepara esses dados, tem a etapa aqui de modelagem, avaliação e implantação. Então, ele divide todo o processo e isso aqui é sensacional. A primeira etapa desculpa. A, além disso, né, a questão do CRISP-DM, ela é bastante importante, mas o conhecimento teórico do CRISP-DM, beleza, ele te ajuda, ele te dá uma base, só que você não vai se destacar no mercado, você não vai se destacar, sei lá, no seu portfólio, simplesmente porque você conhece, em teoria, o CRISP-DM. O que vai te destacar de verdade é se você sabe aplicar aquilo ali ou não na prática. Então, aqui eu trouxe um cenário hipotético, onde você é um cientista de dados aqui na Podbank e o seu gestor está preocupado com a taxa de inadimplência está crescendo na sua carteira de clientes. Então, o que é que ele deseja? Ele deseja melhorar a concessão de crédito, reduzindo essa taxa de inadimplência, aqui ele especificou em 5 pontos percentuais, tá? Sem afetar a taxa de aprovação vigente. E aí eu te pergunto, o que você faria? Por que que eu trouxe esse problema? Porque, no fundo, como eu disse, nós profissionais de dados, a gente precisa saber desenvolver soluções que resolvam problemas de negócio. Como eu disse, se a nossa solução não resolve o problema, a nossa solução não vale de nada. Então, saber o CRISP-DM na teoria, beleza, é massa, é legal, mas se você não souber aplicar na prática, aquilo ali não vai valer de muita coisa, não.
Então, aqui a gente trouxe esse cenário hipotético para a gente aplicar o CRISP-DM na solução desse problema. Como eu falei anteriormente, o primeiro passo é o entendimento do negócio. Nessa etapa, o grande objetivo é entender qual é o problema de negócio a ser resolvido. Nesse caso, o nosso gestor está preocupado com o aumento na taxa de inadimplência. Então, esse é o problema. Ele quer reduzir isso sem que isso afete a taxa de aprovação vigente. E aí, o grande ponto é, reduzir a taxa de inadimplência, beleza. Se eu for lá, digamos, eu fui lá, cortei a aprovação, reduzi aqui a aprovação, de uma certa forma, eu posso até conseguir reduzir a taxa de inadimplência. Mas você reduzir a taxa de inadimplência sem afetar a taxa de aprovação, né, é algo que realmente você precisa de utilizar um método para selecionar melhor a sua composição da sua carteira de clientes. Então, você precisa conceder crédito de uma forma um pouco mais inteligente do que o que você está fazendo hoje, tá? Então, por que que o gestor ele não está querendo aqui reduzir a taxa de aprovação dele? Porque ele não quer diminuir a quantidade de clientes na sua base. Porque aqueles clientes, imagina, cada crédito concedido, você está lucrando em cima daquele crédito. Então, se você reduz a sua quantidade de clientes na sua base, você vai estar reduzindo a sua receita gerada. E né, ele não quer isso, ele quer apenas reduzir a perda que ele tem em função da inadimplência, tá? Então, o problema a ser resolvido qual é? Como eu disse, reduzir a taxa de inadimplência. Por que a gente quer fazer isso? O que é que gerou essa necessidade? Todas essas perguntas que eu estou trazendo aqui são perguntas que a gente precisa fazer na etapa de entendimento do negócio, para a gente compreender melhor. Então, essas perguntas, elas meio que servem como um roteiro para você saber o que fazer em cada uma das etapas, tá? Então, o que é que motivou essa necessidade de atuar nessa solução? O que motivou foi a elevada taxa de inadimplência, isso aumenta a nossa perda que a gente está tendo, né? Questão perda financeira mesmo, e isso impacta negativamente no final das contas lá no nosso balanço financeiro, né? E aí a terceira pergunta seria: qual o público-alvo? Por que a pergunta do público-alvo? Porque muitas vezes, imagina uma carteira de clientes de uma empresa, tá? Às vezes você tem a carteira do produto A, do produto B, do produto C, e muitas vezes o que está com problema, né, o que está com elevada taxa de inadimplência, o que está, enfim, se fosse um problema de churn, um problema do que for, às vezes é um público específico. Às vezes não é a carteira inteira, às vezes é um público específico. E talvez fizesse mais sentido atuar diretamente naquele público-alvo específico. Então, essa pergunta do público-alvo é algo que você tem que ter clareza. Você precisa estar com isso aqui bem delimitado. Porque imagina, você desenvolveu uma solução para um público-alvo, e aí lá na prática você aplicar para um outro público. Muito provavelmente aquela sua solução não vai funcionar bem, né? Não vai funcionar da forma que você gostaria. Então, ter bem delimitado a questão do seu público-alvo é fundamental, tá? Quais os critérios de sucesso do projeto? Isso aqui é muito importante para você saber, para você ter clareza se aquele projeto que você fez, ele teve ou não êxito. Porque imagina, você desenvolveu toda uma solução e aí você não sabe, no final das contas, como avaliar a sua solução. Como dizer, isso aqui ficou bom, não, isso aqui ficou ruim. Enfim, o critério de sucesso, ele é fundamental e é muito importante que você tenha total conhecimento dele aqui durante essa etapa de entendimento do negócio. Porque é a partir dele que você vai desenvolver toda a sua solução. Você vai desenvolver a sua solução com o objetivo de alcançar o critério de sucesso do projeto. Essa é a sua meta, esse é o seu objetivo, tá? Como será feito? Qual o processo? Bom, quando a gente pega um problema de negócio para resolver, muitas vezes existem diversos caminhos que a gente pode utilizar para resolver aquele problema, tá? Então, nós, profissionais de dados, a nossa missão é conhecer as diversas ferramentas, os diversos processos, os diversos caminhos e auxiliar a nossa empresa, auxiliar o nosso gestor, a nossa equipe a ir pelo caminho mais adequado naquele processo. Então, isso faz parte do nosso papel como profissionais da área de dados. Então, aqui nesse caso, o que é que você poderia fazer para avaliar? Bom, a Podbank quer conceder crédito de uma forma mais inteligente, né? Beleza, ela quer melhorar a sua carteira de clientes. Ok. O que é que eu posso fazer para isso?
A primeira coisa que você deve se perguntar é como é o processo vigente, como é que está sendo feito hoje? E aí você pode ter alguma resposta. Hoje a gente só utiliza BI, por exemplo. Hoje a gente só utiliza as soluções de BI, a gente desenhou aqui uma política de crédito em cima disso, e é assim que a gente, assim que a gente concede crédito. Beleza. A primeira proposta que você poderia sugerir, então, seria o desenvolvimento, por exemplo, de um modelo de machine learning para te auxiliar na classificação do bom e do mal pagador, que é o que a gente quer identificar aqui, né, para a gente fazer uma melhor concessão de crédito. Então, esse seria um caminho. Aí, por exemplo, um cenário onde a Podbank já tivesse um modelo funcionando. Então, o que é que você deveria fazer? Você deveria entender como é o modelo vigente, como é que ele está performando. Ele está com uma performance boa? Será que não dava para aumentar a performance dele? Porque se eu trocar ele por um modelo de uma performance melhor, ele vai ter um ganho com isso, né? Eu vou ter um ganho que vai repercutir em ganho financeiro com isso, né? Perfeito. Então, esse é o seu papel aqui durante essa etapa de entender como é que foi feito, como é que será feito o processo, tá? Então, aqui vamos adotar aqui no nosso cenário que a gente utilizou a solução através de um modelo de machine learning. Nós vamos implementar um modelo, certo? E aí a próxima pergunta é, qual o prazo? A pergunta do prazo era muito importante, porque a gente, né, enquanto profissionais aqui da área de dados, muitas vezes a gente anda com prazos extremamente apertados, né? A nossa rotina, o nosso dia a dia, ele é muito dinâmico. A gente desenvolve diversas atividades, muitas vezes ao mesmo tempo. A gente está atuando em várias frentes. E a gente precisa ter noção do prazo, precisa ter clareza enquanto a isso. A gente não tem todo o tempo do mundo. A gente não pode trabalhar em um projeto infinitamente, sabe? Até alcançar, entre aspas, a perfeição daquele projeto. Não é assim que funciona no dia a dia. Então, os nossos recursos, eles têm que ser muito bem destinados. A gente precisa empregar na coisa certa, no tempo certo. Então, não dá para prolongar demais um projeto. Aquilo ali impacta diretamente em custo financeiro, tá? Então, e além disso, um outro ponto também em relação aos prazos é a gente saber elencar prioridades. Imagina que você está tocando diversas atividades ao mesmo tempo e você precisa elencar prioridade. Você precisa saber o que é que você prioriza primeiro. E aí o prazo, ele entra como um critério super relevante na hora de você criar o seu ranking ali de priorização, né? Então, a última pergunta aqui, não menos importante que as outras, tá? Seria qual o custo disso? Muitas vezes, quando a gente vai desenvolver um projeto, a gente acaba, isso eu digo em termos de portfólio, tá? Porque no mercado isso aqui é bem comum, mas em termos de portfólio, muitas vezes a gente esquece até de elencar, de considerar qual o custo daquilo. Porque assim, imagina que no dia a dia, se imagine agora como dono de uma empresa. Você tem ali uma equipe de profissionais de dados, engenheiro, cientista, analista, enfim, uma grande equipe, um gestor, e essa equipe vai desenvolver uma solução para você. Você quer desenvolver aqui um modelo de machine learning para te auxiliar na concessão de crédito. E aí, eu te pergunto, você deixaria essa equipe desenvolver uma solução super cara, sem necessidade, colocar aqui, por exemplo, imagina que você precisa de 5 profissionais para essa solução. Aí a equipe vai lá e coloca 15. Você precisa de, sei lá, 3 meses para aquela solução. A equipe foi lá e colocou 6 meses, um ano. Imagina o custo disso. É igual você desenhar toda uma arquitetura em cloud e colocar um monte de serviço desnecessário que você não precisa, colocar uma máquina muito mais robusta do que o que você realmente iria precisar, colocar serviços que você não precisaria de tanta robustez, você poderia utilizar um serviço mais simples que atenderia a sua necessidade. Então, muitas vezes, se a gente simplesmente sai tomando decisões sem se preocupar com o custo, a gente está esquecendo um fator muito importante, que é o fator realidade. No nosso dia a dia, como profissional, a nossa missão aqui é aumentar o faturamento da nossa empresa. Então, se a gente se esquece do custo, a gente está se esquecendo do primordial, né? E aí, ah, o custo, ele, além disso tudo, né, além de infraestrutura que eu acabei de citar, a gente também teria a preocupação tanto com o prazo
quanto com a quantidade de profissionais. Porque imagina, quanto mais profissionais eu tenho envolvido naquela atividade, maior será o custo. Quanto maior o prazo daquela atividade, maior também será o custo. Então, um passo importante para se tomar antes mesmo de iniciar a parte mão na massa do projeto é avaliar a viabilidade do projeto. Ver se, poxa, será que realmente esse projeto aqui vai me dar retorno para eu estar empregando tanto recurso, tanto dinheiro, tanto investimento nesse projeto? Então, aí, por exemplo, nessa parte de custo também, o que você poderia fazer agora enquanto gestor, né? Ah, isso te auxiliaria na dimensionalização do tamanho da equipe, do prazo que você teria para desenvolver aquela atividade e entre outras coisas, né? Infraestrutura. Então, todas essas perguntas, elas são muito relevantes aqui na etapa de entendimento do negócio, tá? Em seguida, vem a etapa de entendimento dos dados. O objetivo nessa etapa é realizar a compreensão de todo o processo envolvido aqui na coleta, exploração e mineração dos dados disponíveis para a solução do problema. Então, primeiro, olhando aqui para o objetivo. O que seria essa compreensão dessas três etapas aqui? Seria basicamente o seguinte: imagina que você vai desenvolver uma solução utilizando dados, mas você não sabe exatamente como aquele dado ele foi coletado, como aquele dado ele foi obtido. Isso pode gerar um problema na hora de você utilizar aquele dado, porque, poxa, eu não sei de onde é que esse dado está vindo, como é que ele foi coletado, sabe? Tipo, isso é muito ruim para você desenvolver um modelo assim. Imagina que você está lá, você desenvolveu um modelo, aí você está lá depois monitorando aquele modelo. E aí uma variável específica começou a apresentar uma distribuição, um comportamento totalmente diferente daquilo que você viu quando você estava treinando o modelo. E você não sabe muito bem como aquilo ali é coletado, como aquilo ali é obtido. Imagina o problema, sabe? Você não se sente confortável com aquilo. Você, poxa, eu não sei por quê. Eu não sei qual seria a possível razão para aquela mudança naquela variável. Então, você ter conhecimento disso, da coleta, você ter conhecimento aqui da parte de exploração dos dados que você vai utilizar, né, essa própria parte de data mining e tudo mais, isso aqui é fundamental para você ter um pleno conhecimento dos dados que você está utilizando. Porque, imagina, você está desenvolvendo uma solução para uma empresa, para resolver um problema de negócio, só que a solução ela não é feita de uma forma aleatória, assim, tipo, os meus dados, o modelo que eu fiz, ele gerou isso, e é esse o resultado e tudo mais. Sim, mas e onde é que fica a explicabilidade disso aqui? Será que você compreende realmente o que é que você utilizou? As variáveis que você utilizou? Sabe? Isso é super relevante no projeto. Então, nessa etapa aqui, você deveria se fazer e fazer para a equipe, enfim, para a empresa de uma forma geral, a gente vai detalhar um pouco melhor, mas seriam essas principais perguntas aqui. Bom, quais são os dados necessários para desenvolver o meu projeto? Aqui, a gente está desenvolvendo um modelo de machine learning, né? Então, o primeiro ponto é, qual é a minha base de público? A gente precisa saber. Eu tenho variáveis internas, eu tenho books de variáveis internas, eu vou utilizar variáveis de Birô. Imagina que a gente está trabalhando num problema de concessão de crédito aqui na Podbank. Então, utilizar variáveis de Birô muitas vezes vai ser muito relevante, porque nem sempre aquele cara que vai estar batendo na nossa porta, nos pedindo crédito, ele já vai ter sido o nosso cliente. Então, dificilmente a gente vai ter informações internas de todo mundo, tá? Então, as variáveis de Birô, elas nos auxiliariam justamente nesse processo, porque a gente vai conhecer o comportamento de mercado daquele cliente. A gente vai saber se no mercado aquele cara é um bom ou um mau pagador. Então, principalmente num problema de concessão de crédito, variáveis de Birô, elas são bem relevantes, tá? Então, por exemplo, o que que a gente deveria fazer aqui na etapa seguinte? Saber onde é que estão esses dados. Muitas vezes, quando você trabalha em uma grande companhia, né, numa grande empresa, cada uma dessas bases aqui, né, base de público, às vezes você vai ter várias bases de books, né, book disso, book daquilo, sabe? Book de pagamento, book de atraso, book com informações cadastrais do cliente, book, sabe, tipo, de empréstimos que você já concedeu para aquele cara.
Você pode ter uma infinidade de books aqui, sabe? Então, esses books vão estar sendo separados por assuntos, né? Pelo menos deveria estar assim, né? Fazer mais sentido. Assim como as variáveis externas, né? Que seriam essas variáveis aqui de Birot, elas também vão estar separadas. E aí você precisa saber, bom, onde é que estão esses dados? Quais são os setores responsáveis pela manutenção? Quem é que alimenta aqueles dados? Sabe? Isso aqui, como eu disse, numa grande companhia, isso aqui muito provavelmente vai estar em vários locais separados. Uma pessoa vai cuidar de um assunto, outra pessoa vai cuidar de outro assunto. E aí você precisa exercer como profissional da área de dados a sua habilidade de comunicação. Você vai precisar aqui falar com várias pessoas para saber de vários assuntos, sabe? Então, nessa parte aqui, é uma parte que você vai conversar com muita gente para tirar dúvidas também. Porque imagina, você pega você pegou lá uma base lá de Biro. Aí na base de Biro, imagina que você tem uma informação lá que diz, sei lá, a faixa de renda daquele cliente, certo? Que está ali cadastrado naquela base de Biro. E aí você vê a faixa de renda lá. 1, 2, 3, 4, 5. Você não sabe muito bem qual é aquela faixa de renda. Estou dando um exemplo assim bem básico, mas só para ficar um pouco mais claro. Você não sabe muito bem o que é que significa aquele 1, 2, 3, 4, 5. Você vai precisar conversar com a pessoa que é responsável por alimentação daquela tabela, para você ter um depara daquela variável, para você saber o que, é que ela significa, para você entender melhor os seus dados. Então, eu dei um exemplo de uma variável, mas imagina isso de uma forma geral, para variáveis internas, para variáveis externas. Então, como eu disse, é importante que você tenha clareza sobre o que você está utilizando na sua solução. Como eu disse, imagina você desenvolver uma solução onde você não sabe o que significam aquelas coisas, sabe? Aquelas variáveis. O que é que representa aquele padrão naqueles dados? Então, é fundamental que a gente saiba disso. E aí, o último tópico aqui seria: qual seria a periodicidade de atualização dessas bases? Bom, existem bases que a gente atualiza de forma diária, de forma semanal, de forma mensal, de forma, às vezes, até trimestral, semestral. Então, imagina que quando você está desenvolvendo uma solução, você precisa levar isso em consideração para você desenvolver o projeto. Por quê? Imagina que você está utilizando uma variável que você considerou no desenvolvimento do projeto, que ela seria atualizada diariamente, mas na verdade ela só é atualizada mensalmente. Isso com certeza vai ter um impacto na hora que você for lá colocar em produção. Aquilo ali não vai funcionar legal, sabe? E muitas vezes, dependendo do problema, aquilo ali não vai funcionar de uma forma geral, sabe? Então, é muito importante você, no desenvolvimento do projeto, você levar em consideração exatamente o cenário que você vai empregar quando você colocar o modelo em produção. Se você vai, quando você colocar em produção, se os dados vão chegar para ele de forma mensal, no desenvolvimento do projeto, leve isso em consideração. Trate os dados e considere como se eles estivessem vindo de uma forma mensal também. Porque você precisa reproduzir exatamente o comportamento que você vai adotar, que você vai aplicar naquele modelo quando ele for colocado em produção. Para você ter um melhor desempenho e uma melhor observabilidade, digamos assim, sabe? Tipo, você conseguir observar de uma forma melhor aquela solução que você está desenvolvendo e você ter meio que uma referência de como aquela solução ela estará sendo comportada, sabe? Como aquela solução ela estará performando quando você colocar em produção. Então, se você desenha tudo certinho aqui no desenvolvimento do projeto, você vai ter um cheiro muito forte de como aquilo ali vai estar performando no mundo real, sabe? Porque você vai ter avaliada a performance no treino, você vai ter avaliada a performance no teste, no out of time, e além disso, sobretudo, você vai estar aplicando para o público correto, você vai estar fazendo as considerações corretas, você vai estar trabalhando exatamente como aquele modelo vai ser utilizado na prática. E aí, para finalizar com chave de ouro, que é a etapa de entendimento dos dados, o que você deveria fazer seria esses testes aqui de sanidade. Né? Eu gosto de chamar essa expressão assim, ela pode parecer até um pouco engraçada, mas é porque, no fundo, é bem isso mesmo, sabe? Imagina que você tem uma carteira de clientes, e aí você observa que nos seus relatórios,
sejam mensais, semanais, diários, enfim, você observa que quando você vê a sua carteira de clientes ali mês a mês, você observa que você tem na faixa de 300 mil clientes, certo? E aí, quando você pegou a sua base de público para você fazer a sua modelagem, você só achou 200 mil clientes. Poxa, tem alguma coisa estranha. Como é que você, na sua base de público, você acha 200 mil clientes e nos relatórios, na verdade, você sabe que são 300 mil? Entende? Então, esses testes de sanidade, eles são fundamentais para você descobrir incongruências no que você está fazendo. Então, com certeza, se na sua base você está vendo 200 mil, mas nos relatórios você está vendo 300 mil, cara, tem alguma coisa estranha com a sua base, sabe? Então, o ponto aqui esses testes de sanidade, eles servem para alinhar, para garantir que o que você está desenvolvendo realmente representa a realidade. Poxa, eu observei aqui que na minha base de público, né, a taxa de inadimplência está na faixa aqui de 20%. 20% percentuais. 20 pontos percentuais, né? E aí você vê que lá que no relatório está lá na faixa de 10%. Poxa, tá muito esquisito, né? Como é que na minha base está o dobro da taxa de inadimplência? Então, isso aqui seria meio que um norte para a gente saber se o que a gente está utilizando aqui, a nossa base de público, as bases que a gente tem de uma forma geral, se elas realmente correspondem ao comportamento na realidade. Porque se elas não correspondem, poxa, eu preciso rever isso aqui. Será que essa base que eu estou utilizando é essa mesmo? E aí você começa a conversar com algumas pessoas, a fazer alguns, sei lá, pesquisar com algumas pessoas na empresa, sabe? Para você entender, poxa, será que essa base aqui mesmo? Qual é a base utilizada para gerar aquele relatório? Será que eu estou usando alguma coisa diferente? Será que, sabe? E aí você começa a se fazer algumas perguntas, e isso é fundamental, como eu disse, para um bom entendimento dos dados, isso aqui é fundamental, porque, como eu disse, se você desenvolver em uma base que não é a base que será aplicada ao modelo, a sua solução não vai ficar legal, tá? Então, teste de sanidade é fundamental. E aí, só para fechar esse assunto de teste de sanidade, eu elencaria aqui dois pontos principais. Checar volumetrias, volumetria de uma forma geral, volumetria por produto, sabe? E checar também a taxa de inadimplência. E aí você pode ter outros checks também, que seriam mais coisas dependendo da companhia, sabe? Dependendo da companhia que você está atuando, algumas variáveis podem fazer mais sentido, você colocar uma quebra ali, checar a volumetria, checar taxa de inadimplência também por aquelas variáveis, né? Alguns segmentos aí, mas aí vai depender do negócio que você tá atuando. A etapa seguinte seria a preparação dos dados. E aí, qual que é o grande objetivo? O grande objetivo é tratar aqueles dados que você obteve de uma forma que você deixe pronto para a etapa seguinte. Então, nessa etapa, é simples assim. Só que é uma etapa que nos dá muito trabalho. No dia a dia, a gente tem muito trabalho, tanto no entendimento dos dados quanto na preparação dos dados. A gente precisa estar conversando com pessoas, a gente precisa ter alguns trabalhos aqui de ajuste nos tipos de variáveis. Às vezes, vem variável de data no formato errado, a gente precisa tratar. Variável do tipo objeto, às vezes a gente precisa transformar para outro tipo de variável. Tem que fazer joins entre bases, tem que fazer todo aquele processo, né, de tratamento, padronização, fazer encoding de variável, aplicar aqui filtros que eventualmente eles sejam necessários. Por exemplo, o que seria um filtro necessário? Seria, imagina, você está desenvolvendo um produto, você está desenvolvendo uma solução, e aí essa solução é para o produto A. Só que na sua carteira de clientes, você tem os produtos A, B e C. Poxa, será que se eu aplicar aqui um filtro para eu desenvolver, para eu considerar na minha base apenas o produto A, eu não vou estar desenvolvendo uma solução melhor, porque ela vai ser destinada exatamente para o público-alvo que eu quero? Com certeza vai. Entendeu? Então, esses filtros necessários, eles seriam os filtros que você aplicaria para você considerar apenas aquele público-alvo que você está desejando aplicar aquela solução. E aí você poderia, por exemplo, aplicar os filtros de retirar mal na origem, algumas coisas que a gente considera, por exemplo, durante uma etapa de modelagem, né, de criar um modelo de machine learning.
Mas o ponto principal aqui é, a etapa de preparação dos dados, ela é uma etapa que consome bastante tempo, tá? E é uma etapa que a gente vai lidar com um volume robusto, né, de variáveis. Imagina a quantidade de variáveis que você tem aqui em cada um dos books, aí você está fazendo alguns joins, está fazendo alguns processamentos para tratar aquelas variáveis. Então, aqui é um processo que demanda tempo, tá? Demanda esforço. Mas a única função dele, basicamente, é pegar aqueles dados e transformá-los de rocha bruta aqui em verdadeiros diamantes, né? A gente precisa pegar aqueles dados e colocá-los num formato onde a gente possa gerar valor com eles. E aí, a gente vem para a etapa seguinte, que é a etapa de modelagem. Essa etapa aqui, geralmente, é a etapa que a gente, como cientista de dados e tudo mais, a gente gosta muito disso aqui, porque a gente gosta de treinar modelo, né? Fazer otimização de hiperparâmetros, testar diversas técnicas de seleção de variáveis, testar diversos modelos, testar várias formas de otimizar aqui hiperparâmetros, enfim a gente gosta muito de testar essas coisas, tá? E essa é uma parte, assim, bem legal, porque a gente tem como experimentar, de fato, né, diversas técnicas e ver aquela que performa melhor. O objetivo dessa etapa, como eu disse, é treinar modelo, alguns, né, e a gente vai escolher um modelo campeão, e otimizar os hiperparâmetros daquele modelo campeão como uma forma de extrair ao máximo o desempenho daquele modelo. Tá? Então, o que a gente quer aqui é garantir performance daquele modelo e, como eu disse, não esquecendo de um parâmetro importante, que seria a questão da explicabilidade. Muitas vezes o negócio ele está bastante interessado aqui na explicabilidade. Então, a gente precisa alinhar a nossa conversa com o negócio para a gente saber o quanto a gente vai ter que ponderar, o quanto a gente vai ter que priorizar aqui a explicabilidade ou não, sabe? Poxa, será que eu estou priorizando aqui mais explicabilidade ou mais capturar todo o dinheiro que está na mesa e tudo mais? Enfim, isso aqui é uma conversa super relevante e que a gente não toma sozinho. Nosso papel aqui é ter uma sinergia com o negócio. A gente precisa ter empatia, conversar com o nosso gestor, conversar com as pessoas responsáveis pela área de negócio, como uma forma de chegar numa solução que seja melhor para todo mundo, sabe? Uma solução que performe muito bem, mas que também atenda aos requisitos de explicabilidade do negócio. Então, é fundamental que a gente tenha essa, como eu disse, né, empatia, tá? E um outro ponto aqui é, quando a gente, agora se tratando aqui da parte técnica, quando a gente está desenvolvendo uma solução aqui na etapa de modelagem, muitas vezes a gente volta para a etapa de preparação dos dados. Por quê? Porque muitas vezes a gente tem ideias de formas de tratar aquelas variáveis, combinando variáveis, sabe? Dividindo uma variável pela outra. Enfim, a gente tem algumas ideias aqui, que é o que a gente chamaria de feature engineering, tá? Então, às vezes, a gente tem algumas ideias e a gente resolve experimentar, né, para ver se faz sentido. Poxa, será que se eu tratar essa variável assim, será que eu vou estar conseguindo aumentar o desempenho do meu modelo? E aí a gente volta para a preparação dos dados, faz todo o tratamento lá que a gente quer fazer, e aí depois a gente volta de novo para a modelagem, tá? E aí a gente vai ver, poxa, aquela modificação que eu fiz, ela aumentou o desempenho? Se aumentou, legal, ótimo, estou no caminho certo, isso é um ótimo sinal. Se não aumentou, infelizmente, aquilo que a gente testou, né, valeu a pena, foi legal, mas em termos de desempenho, a gente não vai como não alterou o desempenho, não melhorou, a gente não vai utilizar aquilo que a gente se propôs a fazer, né, daquele lado do Feature Engineering, tá? E aí, a penúltima etapa seria que é a etapa de avaliação. É uma etapa muito simples, porém muito relevante aqui no desenvolvimento da nossa solução, que é, basicamente, avaliar se a solução que a gente propôs, ela atende ou não à necessidade do negócio. Simples assim, tá? Então, qual é o ponto? O ponto é, a gente precisa avaliar se os resultados que a gente teve, eles atendem às expectativas e os critérios de sucesso do projeto.
como eu disse, qual era o critério de sucesso do projeto aqui? Reduzir a taxa de inadimplência em 5 pontos percentuais, tá? Então, se a gente foi lá e reduziu a taxa de inadimplência em 5 pontos percentuais e manteve a taxa de aprovação vigente, então, perfeito, a gente atendeu as expectativas, a gente atendeu aqui o critério de sucesso do projeto, perfeito. A nossa solução estará pronta para a etapa de implantação. Caso contrário, a gente volta aqui no entendimento do negócio. Por quê? Porque no entendimento do negócio, né, você poderia falar, por que não volta direto para a modelagem? Não. Porque muitas vezes o problema não foi a técnica de modelagem, não foi a forma de preparar os dados. Muitas vezes o problema está aqui, entender o negócio. É como eu disse lá no início, se a gente não entende bem o negócio, se a gente não desenha muito bem quem é o público-alvo, o que eu quero fazer, sabe? Qual é o meu objetivo? Se a gente não tem isso com clareza, muito provavelmente a nossa solução ela não vai atender às expectativas e os critérios de sucesso do projeto, sabe? Então, a gente volta para cá. Poxa, será que eu realmente entendi qual era a necessidade? Qual era a dor que o negócio tinha? Qual era o problema que eles queriam resolver? Se sim, aí a gente segue o ciclo novamente. E se não também, a gente realinha tudo que precisa ser reajustado e segue o ciclo novamente. E aí volta para cá. E aí avalia novamente. Poxa, agora sim a gente atendeu as expectativas e os critérios de sucesso do projeto. Então, show. A gente está pronto para a etapa de implantação. Sabe? Então, a etapa de avaliação é simples assim. Avaliou as expectativas, avaliou os critérios. Se sim, vai para a implantação. Se não, volta no entendimento do negócio, revê todo o processo, vê se compreendeu as necessidades do cliente, vê se entendeu direito os dados, se tratou ele de uma forma correta, avalia as técnicas de modelagem, considera que se não cometeu algum erro técnico, né? Se não cometeu algum overfit em função de data leakage, alguma coisa assim. Então, aqui a gente vai fazer todo um processo de avaliação do que foi feito e aí a gente volta para avaliação e quando atender as expectativas e os critérios, a gente vai para a implantação. Chegando na implantação, o objetivo é gerar valor para o cliente. Eu destaquei aqui exatamente essa expressão porque o objetivo da implantação é esse, gerar valor para o cliente. Se a gente chegou até ali a penúltima etapa, que é a etapa de avaliação, e não teve essa etapa de implantação, infelizmente a nossa solução não gera R$ 1 sequer para a nossa empresa, sabe? Então, no fundo, o que vai valer, de fato, para o projeto de dados ter sucesso é chegar nessa implantação e fazer ele de forma bem sucedida, tá? É lógico, a gente não vai implantar qualquer coisa. Por isso, a gente só implanta se passar na etapa de avaliação, certo? Então, o nosso objetivo aqui é gerar valor para o cliente, né? E as principais atividades são implantar a solução e implantar um monitoramento. Aqui eu trouxe um monitoramento e aí eu dou um destaque para ele, por quê? Porque muitas vezes no mercado, isso aqui é muito mais comum do que se imagina, tá? E não deveria ser. Mas muitas vezes no mercado, o monitoramento ele é muito esquecido, ele é muito desconsiderado. Só que, pensa comigo, imagina você desenvolver uma solução, aqui no caso a gente propôs um modelo, a gente foi desenvolver um modelo, e aí a gente plantou, beleza. Só que imagina que eu não acompanho ali mês a mês como é que aquele modelo está performando, como é que está a distribuição ali, sei lá, do score ali mês a mês, sabe, nas faixas de risco que eu desenhei, como é que está o meu modelo de uma forma geral. Eu não vou conseguir capturar, por exemplo, um data drift, que seria o quê? Seria uma mudança na distribuição dos dados, nas minhas variáveis. E aí, se eu não consigo observar isso, se eu não consigo observar essa queda na performance, eu não vou saber quando a minha solução ela passou a performar mal, eu não vou saber quando eu vou precisar intervir naquela solução. Então, o monitoramento ele é fundamental, sabe? Fundamental para eu saber, eu ter noção, eu conseguir acompanhar como a solução ela está desempenhando ao longo do tempo. Quando eu vou precisar intervir? Será que eu vou precisar retreinar o modelo quando?
sabe? Eu vou precisar substituir esse modelo por outro modelo quando? Então, todas essas questões, elas são extremamente relevantes, extremamente, sabe, fundamentais. Isso aqui é primordial no projeto de dados, mas isso aqui é negligenciado de uma forma massiva ainda no mercado, sabe? Massiva. E se você já entra no mercado com essa noção, com esse conhecimento, isso aqui faz todo um diferencial na sua jornada, sabe? Porque você já entra com um olhar mais aprofundado, um olhar mais maduro, com a maturidade maior em dados. Isso aqui, como eu disse, faz total diferença na sua carreira. Então, se você está considerando aí o seu portfólio, né, case para o seu portfólio e tudo mais, leve em consideração cada um desses pontos que a gente trouxe. E não esquece a parte do monitoramento, tá? A questão do monitoramento é, assim, coisas simples, sabe? Como monitorar a distribuição nas faixas de risco, que é observar a distribuição do score, né? Observar a distribuição das principais variáveis que entraram no modelo, sabe? Coisas simples, mas que são muito efetivas. E aí você vai ter algumas métricas que você pode utilizar para monitorar, por exemplo, o PSI, que seria basicamente observar a diferença entre as distribuições, mas isso é um tópico para uma outra conversa, tá? Mas não esquece esse ponto do monitoramento. Isso aqui é muito relevante, tá? Muito relevante mesmo. E aí, para fechar, né, retomando aqui o nosso exemplo, o que é que nós fizemos, né, do nosso cenário hipotético? A gente entendeu a necessidade, que era reduzir a taxa de inadimplência em 5 pontos percentuais, sem afetar a taxa de aprovação vigente. A gente percebeu que a gente poderia empregar o modelo de machine learning para solucionar aquele problema, ou seja, o modelo de machine learning ele foi um meio para solucionar o problema, ele não é o fim, sabe? O fim é resolver o problema de negócio. Em seguida, nós buscamos os dados disponíveis, nós entendemos os dados, preparamos para a etapa de modelagem. Em seguida, fizemos a modelagem, avaliamos, aí a gente percebeu que o critério de sucesso do projeto foi atendido e, por fim, implementamos a solução e o monitoramento. Então, esse é basicamente o ciclo aqui no CRISP-TM. E aí, aqui a gente utilizou o modelo de machine learning, mas poderia ser uma outra coisa, poderia ser um estudo. A gente poderia alterar a política vigente, por exemplo. Então, se fosse um outro problema, a gente poderia empregar uma outra solução, sabe? Então, aqui, como eu disse, foi um meio, tá? E nós, como profissionais da área de dados, nosso papel é conhecer esse meio e auxiliar a nossa equipe, nosso gestor, enfim, a utilizar o melhor meio para alcançar o objetivo que a gente tem, sabe? Mas o que nós devemos ter aqui como base do CRISP-DM são todas essas outras etapas aqui. Entender o negócio, entender os dados, prepará-los, utilizar a etapa de modelagem aqui, saber avaliar e saber implantar, entende? Então, esse é o ciclo do CRISP-DM. Como eu falei, isso aqui é aplicado em qualquer tipo de projeto, qualquer tipo de empresa, seja em qualquer área que seja, sabe? Isso aqui funciona e não só funciona, mas é um diferencial enorme, porque você mostra maturidade, você mostra que você tem uma base sólida em resolver problemas de dados. Então, isso aqui no portfólio, você saber organizar o seu portfólio, organizar ali o seu notebook, o seu repositório ali no GitHub, você saber definir cada uma dessas etapas muito bem, saber explicar, saber justificar as suas decisões no projeto, isso aqui é um golaço, como o Bruno gosta de falar, né? Isso aqui é um total diferencial na sua jornada. Então, assim como os outros webinars que a Pod Academy sempre está fazendo aqui aos domingos, esse aqui é um tema muito relevante e faz total diferença na sua carreira profissional. E eu agradeço mais uma vez pela oportunidade de estar aqui, é muito bom estar aqui com vocês sempre, e eu abro aqui o espaço para as dúvidas, para eventuais comentários aí, algumas dúvidas, algumas perguntas que vocês possam ter, e é isso, galera. Esse é o Crisp DM. Excelente, Gustavo, excelente explicación. Realmente un método, una metodología que se fue necesaria así, en la implementación de cada proyecto. Una contribución ahí, buen aporte ahí, Gustavo.
só te agradecer aí, palavras aí para te parabenizar, viu? Muito obrigado, Jess. É isso aí. Opa, Renê, pode falar. Tá me ouvindo? Opa, agora sim. Tem um probleminha aqui. Pera aí. Deixa eu só ajeitar esses áudios aqui. Só um minuto. Tô tranquilo. Pronto, tá me ouvindo agora? Sim, perfeito. Então, eu tava analisando a tua apresentação na parte da precificação do projeto, né? Para a gente conseguir dimensionar ali uma equipe que vai ser necessário para desenvolver ele, né? Aí a gente também conseguir avaliar ali um prazo, né, para executar aquele projeto, né? Então, qual é a tua métrica assim de precificação em cima de um projeto desse porte aí? Tá. O primeiro ponto, né, que a gente deve observar aqui seria, por exemplo, os profissionais. É lógico, depende do tamanho do projeto. Existem projetos e projetos na área de dados, tá? Existem projetos super robustos que demandam muitos profissionais e demandam muito tempo, enquanto existem projetos que são um pouco mais simples, e que demandariam menos pessoas, por exemplo. Então, sei lá, desenvolver um modelo de machine learning como a gente vai desenvolver aqui. Dependendo de como estejam os dados, de como estejam distribuídos. Por exemplo, você já tem books prontos, você já tem as variáveis de birô ali disponíveis, você já tem uma certa estrutura. Muitas vezes, se você coloca, às vezes até, um profissional ali para cuidar ali da etapa ali de ciência de dados, né, de fato ali do entendimento do negócio, toda a etapa ali do CRISP-DM, e aí ele chega na etapa de implantação, muitas vezes as empresas, elas têm um setor responsável por isso, poderia ser o pessoal de MLOps, ou até mesmo em outras empresas não existe esse tipo de profissionais, e aí você poderia elas contratam algumas soluções para simplesmente automatizar aquele processo e colocar em produção, né? Existe isso também. E aí, o que que você poderia fazer? Você poderia colocar, por exemplo, um profissional para tocar aquele assunto e na hora de colocar a implantação, aí você ia utilizar aquele serviço que a empresa tem disponível, ah, que seria para colocar em produção. Ou se você tivesse uma equipe de MLOps também, você poderia gerenciar para dentro da sua equipe também. Dentro, quando eu digo dentro, eu quero dizer internamente na empresa. E aí, qual é o ponto, né? O ponto é avaliar o tamanho do projeto. É um modelo? É um estudo? Poxa, um estudo, às vezes, você pode deixar um estudo com uma pessoa que vai lá e toca o estudo, né? Então, às vezes, uma política de crédito. Como eu disse, os projetos na área de dados, muitas vezes, a gente tem equipes pequenas, tá? Isso é super normal, e que cuidam de muita coisa. Então, muitas vezes, você deixa um assunto com uma pessoa e pronto, e ela toca ali. É lógico, ela não está absolutamente sozinha, né? Ela presta conta para alguém e tudo mais, mas é, você deixa sobre a responsabilidade daquela pessoa. Só que existem, como eu disse, projetos maiores, onde você vai precisar de mais pessoas envolvidas, né? E aí vai depender. No exemplo que eu trouxe aqui, por exemplo, uma pessoa, dependendo do nível de como estejam os dados, né? Você poderia colocar uma pessoa para cuidar desse projeto, certo? Pelo menos ali na parte de ciência de dados, e aí na hora que colocar a implantação, aí talvez você precisasse, e aí ia depender muito de como está a empresa, tá? Como é que a empresa faz esse tipo de serviço. Se ela tem uma equipe interna para fazer isso, se ela contrata um serviço simplesmente para automatizar, como acontece também em algumas empresas. Então ia depender muito disso, tá? Mas
a questão do custo em termos de pessoas, em termos de prazo, seria basicamente esse. Avaliar o tamanho do projeto, que é o tamanho do projeto basicamente que vai dizer. E aí é lógico, para você saber dimensionar bem o prazo e tudo mais, você precisa ter um conhecimento técnico, assim, sabe? Então, poxa, se você é gestor e você tem um conhecimento técnico, assim, você já fez aquilo ali alguma vez na sua vida, você tem uma noção muito mais clara do prazo que você vai demandar para fazer aquela atividade ou não. Então, você vai saber dimensionar muito melhor o prazo para sua equipe desenvolver aquela atividade. Então, envolve também a parte de ter um certo conhecimento técnico, tá? Para dimensionar o prazo. Em termos de custo, por exemplo, de infraestrutura, que aí faltou, né? Eu falei pessoas, infraestrutura, você poderia ter um custo no sentido. Vai depender, é como eu disse, vai depender muito de como as coisas são feitas na empresa. A empresa roda tudo batch, que seria, sem utilizar cloud, sabe? Ou a empresa roda em um ambiente, tipo, uma solução streaming, que é em tempo real. Como é que funciona? Tudo isso tem que ser levado em consideração, depende de como as coisas são feitas na empresa atualmente, depende da necessidade, principalmente da necessidade, sabe? Mas eu trago isso de como é feito na empresa, porque muitas vezes você precisa adaptar a solução ao ambiente da empresa. Você, poxa, a empresa que utiliza, sei lá, vamos dar um exemplo, a empresa utiliza SaaS, né? Não sei para quem conhece, a empresa utiliza SaaS em tudo. Mas eu só desenvolvo modelo se for no Python. Tipo, pô, não faz sentido, né? Não faz sentido. Então, da mesma forma, é a hora de colocar em produção. Vamos ver como é que é feito hoje. Como é que a empresa implanta hoje? E aí a gente adapta, e aí a gente calcula, metrifica custo, metrifica tudo que a gente vai fazer em função disso, sabe? A gente adapta a solução ao ambiente da empresa. Seria meio que essa a ideia. Não sei se ficou tão claro, mas qualquer dúvida, pode falar aí. Tranquilo, atendeu. Valeu. Mais alguma pergunta, pessoal? Eu que agradeço. Foi excelente estar aqui com vocês. É um prazer compartilhar e fiquei bastante feliz pelo convite. Obrigado mesmo. Então é isso, pessoal. Abração, bom final de semana, bom restinho de final de semana a todos. Bom domingo. Opa, pode falar, Givanildo. É só agradecer mesmo pelos insights passados. Maravilha, cara. É um prazer. Eu que fico feliz de estar aqui com vocês. É sempre muito bom. É isso, pessoal. Abraço a todos e a gente se vê nos próximos aos domingos. Abraço. Tchau, tchau.